Então, começando mais uma aula hoje, galerinha, aula 8. Já tivemos muitas aulas, né? Aula 8. Nós vamos começar estudando hoje Rosh Hodesh, né? Que é uma festa mensal dedicada às mulheres, uma festa que nós podemos comemorar todos os meses, né? Rosh Hodesh. Rosh Hodesh é a cabeça do mês, é o significado. O primeiro mandamento dado aos judeus como nação foi a de criar um calendário baseado no ciclo da lua. E Deus disse a Moshe, na terra do Egito, este mês de Nissan é para você a cabeça dos meses, o primeiro entre os meses do ano. Então, esse textinho está lá em Êxodo. Rosh Hodesh, literalmente, é cabeça do mês, né? E é celebrado como um feriado menor, um feriado Katan, que se diz, né, em hebraico. Preces especiais são acrescentadas ao serviço do dia. Desejamos uns aos outros Hodesh Tov, um bom mês. Rosh Hodesh também é conhecido como feriado das mulheres. Muitas mulheres têm o costume de abster de tarefas domésticas nos dias de Rosh Hodesh. O mês judaico começa quando a lua aparece pela primeira vez, uma pequena fatia no céu. De fato, a palavra Hodesh vem da raiz Hadash, que significa novo. O ciclo da lua, de crescer e minguar, é um poderoso símbolo de renovação, lembrando-nos que cada diminuição cria possibilidade de renascimento. Uma curiosidade que eu coloquei para vocês. Nos tempos antigos, Rosh Hodesh era declarado pelo Beit Din, porque eles não tinham um calendário ainda, né? Então, como que eles sabiam? Hoje a gente sabe porque nós temos o calendário. Se a gente entra lá no site, no Google, a gente consegue o calendário judaico, né? Que não é o mesmo calendário gregoriano, que tem lá janeiro, fevereiro, março. É diferente. O calendário hebraico é baseado na lua e o calendário gregoriano é baseado no solar. Então, a gente não pode seguir o calendário gregoriano para certas comemorações. Nos tempos antigos, como que eles faziam? Rosh Hodesh era declarado pelo Beit Din, pelo tribunal rabínico, após duas testemunhas críveis afirmarem que tinham visto uma lua nova. Então, não bastava uma pessoa ver, tinha que ser duas pessoas olhar e ver a lua nova. Aí sim estava declarado o Rosh Hodesh. A partir do quarto século, porém, tem sido determinado pelo calendário já pré-estabelecido. E daí a gente agora não precisa ficar olhando, né, para o céu para saber que já é Rosh Hodesh. Desejamos um bom mês às pessoas. Em Rosh Hodesh, a saudação hebraica correta é Hodesh Tov, um bom mês, ou Guten Hodesh, que significa o mesmo em Yiddish. E naquela época haviam sacrifícios especiais levados ao templo. Hoje nós não temos o templo, então nós não precisamos fazer sacrifícios, mas naquela época tinha que fazer, no caso todo mês, né? No templo sagrado, sacrifícios especiais adicionais eram levados em todo o Rosh Hodesh, ou seja, todo mês. Então, eles levavam 2 touros, 1 carneiro e 7 bezerros. Além disso, uma única cabra era levada como uma oferenda de pecado. Embora o templo não esteja mais em pé, comemoramos esses sacrifícios adicionais rezando a prece Musaf, que é uma prece adicional, ao final dos serviços matinais em Rosh Hodesh. Então, a gente comemora com preces, né? Os nossos sacrifícios agora são em formas de preces, e são preces especiais. Em adição ao Musaf, como nos feriados judaicos, que o Musaf é uma reza que nós fazemos apenas em alguns feriados, não se faz todos os dias, nem no Shabat, é em alguns feriados especiais. Um parágrafo especial, que é o Yaleh Ve'yavo, é acrescentado à prece de agradecimento. Após as refeições, bem como a Amidá, que é uma prece silenciosa, em Rosh Hodesh. Também entoamos o Halel, que são o quê? O que é o Halel?
O Halel são versos do Terrilim, dos Salmos, né? Nos quais louvamos a Deus por sua bondade. Como omitimos alguns parágrafos do serviço do Halel, isso é comumente conhecido como meio Halel. Então, em algumas festas, se faz o Halel completo, né? Que faz aquela leitura dos salmos pré-estabelecidos por completo. E no Rosh Hodesh, a gente pula uma parte desses salmos, então por isso que fala que é meio Halel. Não se faz o Halel completo. Halel, que literalmente significa louvor, né? Porque quando você está fazendo a leitura dos salmos, você não está só lendo os salmos, você está louvando ao Eterno, você está rezando, né? Então a gente tem esse livro aqui, ó, que eu acredito que os pais de vocês devam ter em casa, é esse livro aqui, ó, de Salmos, tá vendo, ó? É um livro bem legal, que tem em português, tem em hebraico e tem transliterado. Tem os três. Então, é bom ter esse livro de Salmos, viu? É muito bom. Então, quando a gente faz a leitura dos Salmos, nós estamos rezando, nós estamos louvando, né? Aí, no caso, o Halel, ele é composto dos Salmos 113 ao 118. Então, no Halel completo, lá na sinagoga, se lê do 113 até o 118, né? Ele é recitado em louvor aos milagres de Deus e sua salvação da nação judaica de alguma crise, né? De uma crise específica. A importância do Halel, o Halel é a oração de louvor e gratidão, os salmos. É tão grande que a Halahá estabelece que a pessoa que chegou atrasada na sinagoga, caso tenha chegado no momento em que se preparam para iniciar o Halel, ela não deve perder o mérito de recitá-lo com o público, né? Então, a Halahá fala que a pessoa não pode deixar de recitar junto com a comunidade, né? Que tem mais força do que estar recitando sozinho. De tão importante que é o Halel. Rosh Hodesh e o meio Halel. Atualmente é costume universal recitar partes do Halel, às vezes chamado de meio Halel, embora seja mais provável em Rosh Hodesh, né? Que é uma das ocasiões que a gente faz o meio Halel. Então, por que recitamos Halel em Rosh Hodesh quando o trabalho é permitido e nenhum milagre aconteceu? Porque, geralmente, o Halel a gente faz na sinagoga, quando é um dia que o trabalho não é permitido, ou seja, é um Yom Tov, né, no caso. Só que Rosh Hodesh não é Yom Tov, né? Mesmo assim, se faz o Halel. Aí ele tá a pergunta, por que que a gente faz o Halel se a gente não está em um Tov e nenhum milagre aconteceu? Por que que a gente tem que fazer o meio Halel? A gente faz porque é uma lembrança da mitzvah de santificar o novo mês. Ou para publicar que aquele dia é Rosh Hodesh, né? Isso explica porque não era costume recitar Halel em Israel, pois naquela época eles sabiam quando era Rosh Hodesh, e ainda santificavam a luz nova, baseados no depoimento das testemunhas. Assim, o Halel não era necessário. Os comentaristas explicam que encontramos a palavra Haleluia, louvado a Deus, 12 vezes no último capítulo de Salmos. Isso corresponde aos 12 meses do ano, e é uma sugestão a Halel que é recitado no primeiro dia de todo mês. Então, o Salmo 150, que é o último salmo, é uma sugestão para ser incluído no Halel, que a gente faz em Rosh Hodesh, né? No dia da lua nova. Então, o Salmo 150, o comentarista está falando que diz que tem o nome 12 vezes? 12 vezes no último capítulo de Salmos, né? Que representa todos os meses do ano. O salmo começa com a palavra aleluia, louva a Deus em seu sagrado lugar. A palavra em seu sagrado lugar pode ser lida como em sua santificação. Louva a Deus quando santificamos. Então, aqui no Salmo 150, se vocês puderem ler, ele fala mesmo 12 vezes. Eu contei, e realmente é como se fosse uma vez para cada mês. Então, louvado seja o Eterno, vinde louvá-lo em seu santuário, louvai-o.
diante do firmamento, onde se manifesta o seu poder. Louva-o pela grandeza de seus atos. Louvai-o como deve ser louvado por sua extraordinária dimensão. Louvai-o ao som do chofar. Louvai-o com saltério e harpa. Louvai-o com melodias e ritmo. Louvai-o com música de órgãos e flautas. Louvai-o com um clangor de símbolos. Louvai-o com altissonantes trombetas. Que todos os seres vivos louvem ao Eterno. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Viu quantas vezes falou? No Salmo 150? 12 vezes. O Rosh Hodesh marca a chegada de cada novo mês judaico. Dependendo do mês, Rosh Hodesh é comemorado em 1 ou 2 dias. E por que o Rosh Hodesh é voltado para as mulheres, né? Por que é é o começo do mês especial para as mulheres? A ligação especial entre as mulheres e Rosh Hodesh teve início no episódio do bezerro de ouro. Vocês conhecem muito bem essa história, né? Após a outorga da Torá no Monte Sinai, o nosso mestre Moshe subiu na montanha e lá ficou 40 dias, onde ele recebeu os 10 mandamentos. E veja bem, pessoal, lá naquela época eles não tinham celular, eles não tinham calendário, eles não tinham aonde ver as datas, como contar as datas, eles se perdiam. Então, como resultado de um pequeno erro de cálculo, os homens judeus acharam que Moisés, o Moshe, jamais voltaria. Imaginaram que ele tinha falecido, que ele tinha morrido, né? Então, eles suplicaram ao irmão de Moshe, a Haron, que eles fizessem um Deus, né? Para acompanhá-los no deserto e para que eles pudessem adorar, né? Então, esse pessoal que começou a pedir era o Erei-Rav. O que era um Erei-Rav? O Erei-Rav era um grupo misto, né? De pessoas, de egípcios, que saíram junto com o nosso povo judeu do Egito. Eles não quiseram mais ficar no Egito, eles estavam com medo de ficar lá e que acontecessem mais coisas ruins, mais pragas. Então, quando o nosso povo saiu do Egito, essa turminha aí do Egito resolveu vir junto. Eles é que eram chamados Erei-Rav. E por eles terem crescido no Egito e por eles terem adorar outros deuses, né, ter uma outra religião, eles foram para o deserto com esses mesmos critérios, com esses mesmos pensamentos, adorando esses mesmos deuses. Eles fizeram só o quê? Só acompanharam o nosso povo. Só que o que o tempo inteiro eles faziam? Eles queriam influenciar o nosso povo, nos influenciar a servir o Deus deles lá no deserto, a fazer idolatria, né? Tanto que eles pediram para Arão fazer um Deus para eles. Vocês veem como que eles não pensavam, né? Um Deus não pode ser feito, Deus não pode ser feito. Não tem como o homem fazer Deus pelas mãos, né? Só que eles precisavam de algo que eles pudessem ver para acreditar, né? Então, mesmo com todos os milagres que o Eterno realizou, as pragas do Egito, abriu o Mar Vermelho, quem realizou aquilo foi alguém que eles não podiam ver, né? E mesmo assim, quando Moshe foi lá para a montanha e eles perderam a data, acharam que Moshe tinha morrido, eles precisavam de um Deus que eles pudessem ver. Então, por isso que eles pediram para que Aharon fizesse esse Deus para eles. E Aharon acabou fazendo, mas Aharon foi forçado, porque o Erei-Rav ameaçou Aharon e toda a família dele de morte. Então, ele queria guardar Moshe chegar, que ele sabia que Moshe ia voltar, né? Enquanto isso, o Erei-Rav ficava pressionando ele para fazer esse bezerro de ouro, né? Então, o Aharon, ele não fez porque ele quis. O Aharon não fez porque ele achou que o irmão dele tinha morrido lá. Ele sabia que ele não tinha morrido e que ele ia voltar. E o que o Aharon fez? Ele tentou atrasar, né, essa situação, ele enrolava ali o Erei-Rav, dava umas enroladas para que postergasse, né, atrasasse essa construção aí do bezerro de ouro, né, desse Deus que ia ser feito até Moshe chegar. Só que não deu tempo, eles tiveram ele fazer e Moshe pegou um negócio no meio do caminho, né? Que vocês lembram que Moshe foi descendo e viu o povo adorando o bezerro de ouro, ele ficou bravo e quebrou as tábuas da lei. E o que tudo isso tem a ver com as mulheres? O que tem a ver? Vamos ver o que tem a ver. E Aharon disse:
Isso já depois de tentar postergar, de já ter sido ameaçado de morte, ele e a família dele. Algumas pessoas acabaram morrendo, né? Porque não queriam que fizesse o pecado da idolatria, e essas pessoas acabaram morrendo por causa disso. E Aharon, que viu que não tinha jeito, resolveu fazer. Então ele disse: peguem os brincos das suas esposas, filhos e filhas, e tragam-no a mim. Êxodo 32, 2. Então, ele pediu para que trouxessem tudo que fosse de ouro, para poder derreter e fazer o Deus para eles. Quando ouviram isso, as mulheres se recusaram. Olha lá, elas não quiseram. Elas se recusaram terminantemente a participar da angariação de fundos para a fabricação do ídolo e se negaram a entregar as suas joias. Como recompensa pela coragem e fé que demonstraram possuir, foi dado a elas o Rosh Hodesh, um dia especial delas. Todo mês, nesse dia, as mulheres têm o costume de se abster de trabalhar. O que levou as mulheres a rejeitar a construção do ídolo foi a sua fé. Então, a fé delas era muito maior do que a dos homens, né? Que queriam fazer esse ídolo. Elas se recusaram. E aí vocês perguntam, tá, mas se elas se recusaram a doar o ouro, como que eles fizeram o ídolo? Ué, eles pegaram a força. Eles pegaram as joias, os brincos, colares e pulseiras, a força das mulheres. Os homens têm mais força que as mulheres, né? Então, eles pegaram a força para fazer e acabaram fazendo. E como que as mulheres eram escravas no Egito, como que elas tinham ouro? Como que elas tinham brincos? Como que elas tinham joias, ouro? Como que elas tinham tudo isso? Quando os judeus saíram do Egito, os egípcios deram, né, nos deram ouro, prata, tecidos preciosos e tudo mais. Então, foi daí que veio toda essa joia, esses brincos, foi daí que veio, dos próprios egípcios, né? Embora o povo tivesse acabado de passar mais de 2 séculos no Egito idólatra, o que explicaria por que dos homens terem cedido tão rapidamente ao mero sinal de problema, que no caso que Moshe tinha subido, a fé das mulheres manteve-se inabalável. Para elas, a ideia de fabricar um ídolo era algo totalmente impensável. O judaísmo todo está baseado nessa fé forte. Sempre que a fé passou por fases de enfraquecimento em nossa história milenar, foram as mulheres que em cada situação permaneceram firmes e transmitiram essa força aos seus filhos, às futuras gerações. Então, aí vocês lembram daquelas aulas passadas que a gente estudou sobre as mulheres, né? As mulheres da Torá. Isso pode explicar a conexão especial delas com o Rosh Hodesh. O Rosh Hodesh comemora a renovação mensal da lua, depois que ela diminuiu até sumir da nossa vista. Assim, Rosh Hodesh, na prática, celebra o conceito da continuidade, independente dos picos da vida. É a mulher quem garante a sobrevivência do nosso povo, por meio da sua fé inabalável. É ela quem garante que, não importa o quanto possamos vir a minguar, continuaremos sempre a nos renovar. A mulher judia. Então, através desse texto que a gente está lendo, vocês podem lembrar, né, das aulas passadas que a gente estudou, as grandes mulheres, né, da Torá, e lembrar da história de cada uma delas. Se não fosse por ela, o povo judeu não teria sido libertado da escravidão do Egito. Por quê? Lembra de Miriam e da mãe dela que salvaram Moshe? Se elas não tivessem salvo Moshe, se elas tivessem deixado os guardas pegar Moshe, quem que salvaria o povo, né? Só Deus sabe. Quando o faraó decretou que todos os meninos judeus recém-nascidos deveriam ser mortos, os homens decidiram não trazer mais filhos ao mundo. Eles pensaram assim, bom, é melhor que nós não tenhamos mais filhos. Por que ter filhos se a gente corre o risco deles morrer? Não é verdade? Então não vamos mais ter filhos. As mulheres, certas de que Deus acabaria salvando a todos e os tiraria do Egito, convenceram os maridos a trazer mais crianças judias para o mundo. Foi a fé e a visão delas que tornou o povo merecedor de ser salvo da escravidão. Porque era muito mais fácil, né, as mulheres concordarem com os maridos, é verdade, não vamos mais ter filhos porque corre o risco deles morrerem. Só que as mulheres tinham uma fé inabalável, né, sempre tiveram.
e acreditavam que Deus salvaria o povo. Em alguma época, Deus salvaria. Elas não sabiam quando. Então, com a fé inabalável, elas permaneceram firmes, né? E continuaram tendo filhos, mesmo correndo todos os riscos que se corria naquela época. Ao invés do desespero diante da adversidade, escolheu se manter confiante em Deus, com firmeza inabalável, enquanto o povo judeu vagava pelo deserto. Os homens se queixaram várias vezes para Moshe e até suplicaram para voltar ao Egito. E quando os espiões judeus foram enviados para a terra de Israel e retornaram com relatos amedrontadores, foram os homens que se recusaram a entrar na Terra Santa. 40 anos depois, só as mulheres daquela geração mereceram entrar. Que diversas vezes salvou o povo judeu graças à sua perspicácia, virtude e crença em Deus, e em cujo mérito o Machia virá, trazendo redenção derradeira ao povo judeu. Então, vocês devem ter já assistido vários filmes, né, que retratam também da época da guerra, daquela época que tinha o nazismo, das mulheres que salvavam crianças, que escondiam, né, judeus nas suas casas. Então, a gente sempre vê que tem uma mulher por trás, sempre ajudando. A mulher judia, que hoje é a única responsável em manter as 3 mitzvot fundamentais para a manutenção do lar judaico, a kashrut, o shabat e o mikveh. A kashrut é a alimentação, né? O que pode comer, o que não pode, a forma de se guardar, lavar e conservar os alimentos, né? É a mulher que faz toda essa parte da casa. O shabat, guardar o shabat, porque a mulher faz a preparação do lar para o shabat, né? E o mikveh, que é a pureza familiar, que a gente já estudou também lá atrás, que é a mulher que conserva essas práticas. A mulher judia, ela é Eshet-Hai, ela é a mulher virtuosa. Se não fosse por ela, o que seria de nós? Não haveria nem lar judeu, nem família judia e nem povo judeu. Na sexta-feira à noite, toda semana, ela se apresenta como a rainha do banquete, enquanto todos à sua volta cantam seus louvores, e com razão. Antes do Kiddush do Shabat ser proclamado, todos cantam em sua homenagem a belíssima canção-poema Eshet-Hai. Ela foi elaborada em hebraico pelo rei Salomão, Shlomo, em forma de acróstico, e cada verso começa com a letra do alfabeto sequencialmente. Então, a canção Eshet-Hai, Salomão fez com as letras do alfabeto hebraico, tá? Não é as letras do nosso alfabeto, não é do português, é do alfabeto hebraico. Então, ele seguiu uma ordem. E as mulheres, elas são a rainha do lar, né? Porque elas é que cuidam de toda a parte que sustenta o lar, né? Que é a parte, o quê? Tudo que a mulher faz no lar, ela sustenta a parte espiritual do lar, certo? Ela que traz o shalom bait, a paz para o lar, ela cuida da kashrut, da alimentação, que mantém e sustém os filhos, o marido, né? Porque o marido geralmente trabalha, traz o dinheiro para casa, a mulher é que sabe o que tem que comprar. A mulher sempre sabe o que está faltando em casa, a mulher sempre sabe o que vai fazer ali no cardápio, né? Então, os homens, eles também têm a responsabilidade, mas é a mulher que está mais ligada nisso, certo? Os homens também têm a responsabilidade de ajudar em casa, de ajudar a cozinhar, né? Não é de ajudar, é de fazer também. Porque se os dois moram na casa, né? O homem e a mulher, os dois utilizam da casa. Os dois utilizam das roupas, os dois utilizam das louças, né? Então, a responsabilidade é sempre dos dois. Mas o que acontece é que a mulher, ela é mais cuidadosa e ela é mais atenciosa. Então, é muito mais fácil da mulher perceber que está faltando um sabonete do que o homem. O homem, muito provavelmente, só vai perceber quando ele for tomar banho e ver que não tem um sabonete ali, entendeu? Então, é a mulher que está sempre mais ligada, é ela que cuida de toda a administração do lar. E não é fácil, porque vocês ainda não têm um lar de vocês para vocês cuidarem, né? Mas o pai e a mãe de vocês podem observar que tem as contas de casa para cuidar, né? Tem a limpeza do lar, as compras para o lar, quando quebra alguma coisa em casa, né? Então, toda essa administração geralmente é feita pela mulher, né? Aí a mulher, quando não dá conta sozinha, ela cobra o homem para ajudar, né?
Então, me ajuda aqui, quebrou tal coisa, isso eu consigo arrumar, isso eu não consigo arrumar. Então, a mulher virtuosa é que faz a administração do lar, né? Então, nós temos que ser Eshet Hai, e não um raio de Eshet, entenderam? Então, a gente vai ver agora um pouquinho sobre essa canção-poema que o rei Shlomo fez para as mulheres, né? Que é Eshet Hai. Toda sexta-feira a gente escuta, ou na sinagoga, ou no caso, quem não vai até a sinagoga, pode cantar em casa ou ouvir a transmissão que é feita. Vamos ler aqui o que que fala. Uma mulher de valor, quem pode encontrar? Pois ela é mais preciosa do que pérolas. O coração de seu marido confia nela, e fortuna não lhe há de faltar. Ela faz o bem e evita o mal todos os dias de sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha com boa vontade com as suas mãos. Ela é como os navios mercantes, trazendo de longe os seus mantimentos. Ela se levanta enquanto ainda é noite, para preparar comida para a família e porções para as servas. Ela avalia um campo e o adquire, planta o vinhedo e o fruto do seu esforço. Então, eu até coloquei na próxima imagem lá, a Mulher Maravilha, a imagem da Mulher Maravilha, que a mulher tem que ser tudo isso, já viram? Dá até medo quando a gente vê a canção da Chet Hai, né? Nossa, mas é uma mulher muito poderosa. Só que se a gente for interpretar o texto e trazer para os nossos dias, né? Fique de olho na mãe de vocês. Muitas vezes, as mães, principalmente as mães, deixam de fazer algo para elas, para fazer pela família, para fazer pelos filhos, né? Se já observaram, comecem a observar. Às vezes, as mães deixam de comprar algo para elas para comprar para os filhos, para o marido, para casa, né? Então, geralmente, é o papel, não é o papel da mulher, né? Mas é o gênio que o Eterno colocou dentro da mulher, dentro do coração da mulher, né? Que é essa questão de cuidar de quem está perto, né? De cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de cuidar do marido e de se doar, né? A mulher, ela se doa por inteiro, né? Para a família e para o lar. E é através disso, dessa doação dela, vem a recompensa do Eterno. Ela se enche de vigor e os seus braços se fortalecem. Ela cuida para que seu empreendimento seja lucrativo. A sua lâmpada não se apaga à noite. Então, ela está sempre atenta. A Shethai está sempre atenta a tudo. Ela põe as mãos na roca e suas palmas empunham o ferro. A roca era uma antiga máquina de costura, né? Digamos assim, que fazia tecidos. Ela estende a mão ao pobre e a bondade aos necessitados. Ela não teme a neve por sua família, pois para toda a sua família prepara roupas de frio. Então, olha como que a Shethai, ela é preparada, né? Então, ela já enxerga o problema lá na frente, ela já prevê o que vai acontecer, né? E ela não precisa remediar, porque ela já previu o que ia acontecer. Então, ela viu que ia fazer frio, ela já preparou roupa de frio para os filhos, né? Tá chegando a época do inverno, as roupas já estão curtas, vão ter que comprar mais roupas de frio. Ela já previu antes que o problema viesse a acontecer. A mulher, a Eshethai, ela é prevenida. Ela mesma faz seus acolchoados. Suas vestes são do mais fino linho e púrpura. Seu marido é reverenciado nos portões, ao sentar com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho e as vende, fornece aos mercadores e cinturões. Com força e dignidade, ela se veste, ela sorri para o futuro, ela abre a boca com sabedoria e uma lição de bondade está sempre em sua língua. Ela cuida da conduta do lar e não come do pão da ociosidade, né? Então, ela não fica perdendo tempo. A Shethai não fica no modo ocioso, sem fazer nada. Ela está sempre fazendo alguma coisa, sempre pensando na família, nos filhos, no marido e nela mesma também. Por quê? Ela se veste também, ela também se veste com dignidade. Lembra que a gente falou sobre a forma de se vestir? Lembra as formas de se comportar? A gente falou aqui no livro, eu até coloquei no PDF para vocês.
Cadê? Sobre as mitzvot especiais das mulheres, né? Que é a modéstia. A mulher, ela tem modéstia. A mulher virtuosa, ela tem a modéstia na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de se comportar, né? Ela sorri para o futuro, tá vendo lá? Ó, quando ela abre a boca com sabedoria, né? Profere lição de bondade. Lição de bondade está sempre em sua língua. Então, a Eshetihai, ela não abre a boca só para falar besteira, só para fofocar, só para falar mal dos outros, né? Para fazer lashon hará. A Eshetihai, não, ela abre a boca dela com sabedoria, né? Ela pensa antes de falar, ela pensa antes de agir, né? Os seus filhos se levantam e aclamam, seu marido a enaltece, dizendo: muitas são as mulheres de valor, mas você a supera todas elas. A graça é enganosa e a beleza de nada vale. A mulher que teme a Deus deve ser louvada. Concedam a ela das suas realizações e que nos portões ela seja louvada por seus feitos. Então, vocês viram toda essa canção, todo esse poema foi feito pelo rei Shlomo, pelo rei Salomão, né, que já reconhecia a grandeza da mulher, né, da mulher valorosa, da Eshet Hai, a mulher do eterno, né, que é voltada para as coisas do eterno. A mulher, ela o quê? Quando a mulher, ela está cuidando do lar, da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, ela está engrandecendo o eterno, né? Porque ela está fazendo o bem para outras pessoas, ela está fazendo o bem para a família dela quando ela cuida, né? Então, quando vocês tiverem a casa de vocês, o marido e os filhos de vocês, vocês também vão fazer isso, e vocês devem fazer com amor, né? Não no sentido de obrigação, no sentido, se eu não fizer, ninguém vai fazer, né? Levar isso como algo pesado. Não, vocês têm que levar isso, tem que ser leve, tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser agradável. Cuidar da família e do lar tem que ser agradável, né? Não tem que ser um negócio chato e pesado, que ao mesmo tempo que você está cuidando da sua casa, você está fazendo o papel que Deus entregou para você, que é cuidar do lar. Você vai ser a rainha do lar. A mulher é a rainha do lar, né? Então, e ela é engrandecida. Toda sexta-feira ela é engrandecida por isso. Tem o Eshetihai, o louvor, o poema que foi feito para nós, né? Todo mês também ela é engrandecida. Tem Rosh Hodesh para a gente comemorar. Então, nós fazemos no Rosh Hodesh, não é obrigado, não é um Yom Tov, mas a mulher pode deixar de trabalhar se ela quiser. Hoje eu vou ter um dia de folga, hoje é o meu dia, né? Rosh Hodesh, hoje eu não vou fazer nada. Então, a mulher pode escolher isso também. Aí em Rosh Hodesh a gente faz o Halel, faz a leitura desses salmos especiais, a gente faz uma refeição festiva, né? A gente pode preparar pratos que a gente gosta de comer, né? Ou comprar alguma coisa que a gente goste, uma vez por mês, é uma data especial para as mulheres, e toda sexta-feira também, né? Então, o Eterno, ele vê, ele enxerga o papel da mulher, ele enxerga o que a mulher está fazendo, ele vê, né? Ele ouve as rezas, nossas rezas das mulheres, ele consegue, ele sabe tudo que nós estamos pensando, isso eu já falei para vocês, né? Ele entende o lado das mulheres, os problemas que nós temos, né? Então, tudo que nós fazemos, vocês podem ter certeza que vai ter um retorno para a gente. Eu já falei isso para vocês. Se não nessa vida, né? Será após a morte, mas nós vamos ter o nosso quinhão, o nosso retorno de tudo de bom que a gente fez nessa vida, né? Inclusive para as nossas famílias, né? Que é o que a gente tem que atender primeiro. Depois que a gente atende a nossa família, nós podemos estender a mão para os pobres, né? Como que nós vamos estender a mão para os pobres se a nossa família está passando dificuldade, né? Então, primeiro a gente vê a nossa família, depois a gente estende a mão para os pobres, que é o que fala na canção de Eshetihai, porque a mulher, ela tem um coração mais aberto que o homem, né? Ela tem um sentimento de generosidade mais aflorado que o homem, então por isso que ela tem a maior facilidade de abrir a mão para os pobres, de fazer doação, de fazer caridade. Todos têm que fazer, inclusive os homens, é muito bom. Todo mundo tem que fazer. Mas a mulher, ela tem essa facilidade, né? Então, por que tem mais mitzvot para os homens do que para as mulheres? Os homens têm que colocar tzitzit, os homens têm que fazer
tem que fazer shaharit, minhar, vit, eles têm que colocar, eles têm que fazer tantas rezas. Por que que as mulheres não precisam fazer tudo isso? Porque as mulheres, por natureza, já têm uma conexão maior com o eterno. Nós não precisamos de tudo isso para reafirmar a nossa fé. Nós não precisamos de usar tzitzit para lembrar dos mandamentos, né? Isso é algo que o eterno colocou dentro da mulher. Então, a mulher, ela tem menos mitzvot que os homens por conta disso. As mulheres têm poucas mitzvot, mas como nós temos poucas, nós temos que fazer bem, né? As mitzvot que nós já temos. Então, quando vocês tiverem o lar de vocês, vocês vão poder ter essa experiência, mas por enquanto, vocês podem observar na casa de vocês, né? Os pais, o comportamento da mãe, né? Se espelhar e trazer para a vida de vocês o que é bom, guarda dentro da caixinha de vocês, para quando vocês tiverem as suas próprias famílias, vocês abrirem a caixinha, né, de sabedoria, de experiência que tem ali, para vocês poderem utilizar, né? E também buscar a ajuda do Eterno, rezar, né? Falar com Deus, fazer a leitura de salmos, ir na sinagoga, se possível, né? Porque a gente não faz nada sozinho nessa vida. Nada. Tudo que acontece na nossa vida é permissão do Eterno, certo? Então a gente tem que falar com ele, tem que rezar, tem que pedir perdão, tem que agradecer, né? Agradecer o alimento que entra na nossa casa, que nos sustenta, né? Agradecer pela vida. Então, tudo isso, tudo que a gente aprendeu nessas 8 aulas, vocês vão colocar em prática, né? Se não for colocar em prática agora, mais para frente vocês vão colocar, e vocês vão lembrar um dia na vida de vocês, eu lembro uma vez, há alguns anos atrás, que eu estudei com a Moradá e ela falou tal coisa, hoje eu estou vivendo isso. Vocês vão lembrar, pode ter certeza que vocês vão lembrar de mim. Alguém quer dizer alguma coisa, quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta? Levanta a mãozinha, tá? Não sabemos ainda se vamos ter a próxima aula, se vai ter mais alguma coisa, porque eu já expliquei, né, que a gente já terminou o nosso livro, que era um guia que eu estava seguindo de estudos, nós já terminamos. Então, se tiver mais alguma coisa para passar para vocês, eu vou informar aí durante a semana, tá bom? Aí eu informo no grupo. Aí, se não tiver, o que vai permanecer são as aulas de Bar Mitzvah, tá? As aulas de Bat Mitzvah estão todas gravadas, né? Estão todas gravadas. Já passei o material para vocês de todas as aulas, que vocês podem ler e reler quantas vezes vocês quiserem, tá? E a gente está disponível lá no grupo, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, tiverem alguma ideia. Dário, eu tenho uma ideia que a gente poderia fazer uma aula sobre isso, tá? Se vocês quiserem também, pode pôr lá no grupo, e a gente discute sobre isso. Mas, por enquanto, a gente já falou de muitas coisas. Só fazer aqui uma retomada de tudo que a gente já falou. Vamos lá ver quantas coisas a gente aprendeu? A gente falou lá no começo do projeto Mitzvah. Lembra que eu falei para vocês escolherem uma mitzvah para vocês irem treinando? Lembra? Colocar em prática? Leitura de salmos, fazer caridade, uma mitzvah pessoal, escolher, né? Aí dei sugestões que vocês poderiam começar a treinar as velas de Shabbat, lembra? Falamos sobre as velas de Shabbat e as regras para acender. O que mais falamos também? Das bênçãos, né? Cada festa tem um acendimento diferente, né? Uma bênção diferente na hora de acender a vela. É diferente da vela do Shabbat, as bênçãos. Falamos sobre a Halá, da separação da Halá, como fazer, né? Quais as regras para fazer a separação, quando faz a separação e quando não faz, a bênção, e quando não faz a bênção, né? Passei uma receitinha lá para vocês. Falamos das leis de pureza familiar também. Lembram do mikve? Também falamos sobre isso. Sobre a modéstia, sobre como se vestir, falar e se comportar. Falamos sobre bondade, falamos também sobre as grandes mulheres na história do judaísmo. Nessa aqui nós ficamos 3 aulas, se eu não me engano, né? Falando das mulheres. Falamos de todas elas,
Não de todas, né? Das principais, né? Que a gente tem história e conhecimento na Torá. Mas tem muitas mais que não estão na Torá, né? Falamos sobre os 13 princípios fundamentais do judaísmo. Vocês estão estudando isso na aula de Bar Mitzvah? Ou já passou? Já estudaram? A gente começou a ver. Ah, começou. Não terminaram ainda. Não sei se a gente conseguiu terminar, é que eu não consegui ver a outra aula. Aí, hoje, nós falamos sobre Hiroshi Hodesh e sobre a canção Eshet Hai. Então, assim, vamos ver, vou dar uma pesquisada aí, o que a gente, se poderia ter mais algum tema, né? Os temas principais a gente já estudou, tá bom? Tudo que que as meninas deveriam aprender, a gente já estudou, e se vocês quiserem reler o material, podem ficar à vontade, ou se quiserem reassistir a aula, que é mais fácil, aí também qualquer coisa vocês peçam um link no grupo, tá bom? Da aula gravada. Não sei se vocês conseguem ter acesso ou somente pelo link que a gente envia. Mas eu vou fazer uma listinha e vou colocar os links lá para vocês, tá bom? Ah, como Tá se bom. escreve o nome dessa canção? Vamos voltar aqui, ó, para vocês verem, ó. Peraí, Júlia. Eshet Hai. E-S-H-E-T. E Hai é C-H-A-I-L. Então, se você jogar lá no Google, no YouTube, desculpa, Eshet Hai, vai aparecer várias versões dessa canção, uma mais linda que a outra. Então, tem várias versões dessa canção, além da versão que a gente canta na sinagoga, né? Da Mulher Valorosa. É muito linda essa canção. Em hebraico é mais lindo ainda. E hoje eu falei para vocês, mostrei para vocês em português. A gente leu a tradução, tá? Então, para vocês verem como que é importante estudar o hebraico, né? Porque às vezes você está cantando Eshet Haile na sinagoga, você nem sabe o que você está falando. Nem sabe que é uma música que foi feita para você, né? Então, hoje a gente aprendeu a tradução dessa música. É muito linda mesmo. Depois, coloquem lá no YouTube para vocês verem. Tem várias versões da música, uma mais linda que a outra. Algumas são usadas em casamentos judaicos, né? Na hora que a noiva está entrando na sinagoga, né? Está entrando para ir em direção a Rupá, para o casamento, toca essa música. Então, é muito linda. Dá uma pesquisadinha nela. Então, vamos ver se eu consigo pegar o link das 8 aulas que estão gravadas. Aí eu faço uma listinha. Aula 1, coloco o link. Aula 2, coloco o link, tá? Vamos combinar assim, para vocês terem acesso lá no grupo quando vocês quiserem reassistir a aula, porque às vezes é mais legal ficar vendo a Moradara falar do que ficar lendo aqueles PDFs, né, que não terminam nunca, que são tão grandes. Então, daí vocês ficam à vontade. E a gente vai se conversando no grupo qualquer coisa, tá bom? E Tá aí bom. eu fico de confirmar para vocês se vai ter mais alguma aula de Bat Mitzvah, tá bom? Então, já vou me despedir de vocês. Shavua Tov, desde já digo Shavua Tov, porque daqui a pouco já é o horário do Rav Dalá, né? Então, aí a gente, qualquer coisa, eu mando mensagem para vocês. De repente pode fazer mais uma aula, assim, só para retomar, né, por cima. A gente faz relembra tudo meio que por cima, rapidão. Vou pensar o que a gente pode programar, tá bom? Tá bom. Shalom para vocês, Shavua Tov, que o Eterno abençoe grandemente vocês. E desde já, obrigada, uma ótima semana para vocês. Obrigada. Shavua Tov. Parar de gravar?